já é uma atenuante, porque a pessoa ela já está debilitada, tanto emocionalmente como fisicamente. Né? E a ignorância que nós estamos vendo aqui, que é a letra B, o grau de elevação espiritual, gente. Quem seria mais culpado em cometer suicídio? Nós aqui que estamos estudando, ou uma pessoa que está morando, que nunca ouviu falar de nada, que mora, por exemplo, no meio de uma floresta? Nossa. Da floresta. Nós, né? Nós aqui sabemos. Nem precisa morar na floresta. Porque tem muita gente que não está podendo. Exato. Mas digamos que tu mora no meio de uma floresta, é um selvagem. Não tem, tu não conhece nada, nunca ouviu falar de nada do que está aqui. Então, vocês concordam que nós seremos muito mais culpados por qualquer ato que nós cometemos contra nós do que pessoas que nunca ouviram falar de nada? Não é, gente? E o teu vizinho? Vamos falar no caso, né? O teu vizinho nunca ouviu falar de... Nunca entrou dentro de uma casa espírita, espiritualista? Nunca viu esse assunto? Será mais ou menos culpado que nós nessa questão desse... É, gente? Então, sempre a gente diz, e já diz os espíritos a Kardec, o espírita será muito mais cobrado do que os outros, porque o espírito ele tem um conhecimento. Ele tem lá todos os livros para estudar, gente. A abdicação do próprio ego em favor de outrem. A gente viu isso na semana passada, de pessoas que querem, por exemplo, aquele rapaz que eu dei exemplo da mãe, vocês se lembram? Para salvar a criança, que por exemplo, se a criança iria ser atropelada, a mãe vai lá e se salva e acaba cometendo, entre aspas, o suicídio, que até a maioria achava que era suicídio, você lembra? Que aí a gente viu que não, porque ela não tinha intenção de se matar, ela tinha intenção de salvar a criança, mesmo assim ela sabia que iria acabar perecendo, vocês lembram disso? Então, gente, a pessoa está abdicando do próprio eu, abdicando do próprio ego. Então, isso é uma grande atenuante. Uma grande atenuante. Tanto que no caso do exemplo da mãe que salva o filho, ela não é considerada nem suicídio, vocês se lembram disso? Letra D, o desespero. Nós vimos já na tela anterior. A pessoa que premedita tem muito maiores consequências do que a pessoa que comete um suicídio por desespero. Tá? Perdeu alguém. Né? Naquele caso, você se lembra aquela história que ninguém deve conhecer de Romeu e Julieta? O que é aquela história senão o desespero? Quem é que cometeu o suicídio? Romeu, não foi? Vocês acham qual deveria ser o desespero do Romeu perante a Julieta que estava desfalecida? Então ele não premeditou a criada. Diferentemente de que se a Julieta estivesse lá desfalecida, ele tivesse ido para casa e pensado de repente numa vingança, não sei o quê, 2 meses depois ele viu que, bom, vou me matar assim, sabe? Vocês veem a diferença? Tá? E por isso o desespero, gente, é uma grande atenuante. E a gente viu na semana passada que os espíritos dizem: o suicida é um louco que não sabe o que faz, né? Usa essa palavra forte, porque justamente o desespero deixa a gente desbaratinado, gente. A gente pode cometer atos contra a gente mesmo, por desespero. E aí teremos muito mais atenuantes na vida após a morte do que se nós tivéssemos premeditado. E na letra E, processos de loucura, obsessão e subjugação. Eu costumo dizer, gente, que todo o suicida ele tem processos de obsessão. Não conheci até hoje casos e estudos, tanto em atendimentos que a gente faz nas mesas mediúnicas, de suicidas que não tinham acompanhamentos espirituais de espíritos, de companheiros de outras épocas, que estavam querendo induzindo essa pessoa a cometer o ato. Né? Às vezes pessoas, o encarnado
E o desencarnado querendo, odiando muito aquele encarnado e querendo que ele volte lá para o lado dele, né? Dizendo, te mata, te mata, te mata. Né? E aí a pessoa entra naquela simbiose e entra, através de um processo de obsessão, começa a entrar num processo de subjugação, que é o que o Fabiano está tratando agora na quinta-feira. Né? Ela entra em tamanho ligação mental com aquele espírito que ela já começa a não agir por ela mesma. Ela já começa a querer fazer coisas fora da casinha, como se diz. Já porque já está agindo em completa subjugação, completa atuação das entidades que estão com ela. Então, gente, é um grande atenuante, por quê? Porque ela já não está agindo somente por ela, e sim pelos espíritos. Obviamente, gente, nós temos escolhas, nós temos a nossa mente, temos a nossa cabeça. Devemos lutar contra a obsessão, contra os espíritos que estão na nossa volta, mas não deixa de ser um atenuante do que se nós tivéssemos feito aquele ato por livre, espontânea vontade, sozinhos, sem ninguém nos induzir. Está bem, gente? Ficou entendido essas 5 questões? Seu Antônio. Mateus, o suicídio intencional, ele pode passar por uma situação de alma penada, do clandestino, assim, nos 2 planos da vida, tanto espiritual como na Terra. Porque no plano espiritual ele não estava sendo esperado ainda. Né? E na Terra ele não cumpriu o tempo que ele devia ter cumprido. E aí esse processo durará enquanto a vida dele teria que continuar até nós íamos ver isso mais adiante. Não porque isso nem uma parte nem a outra. Nós iríamos ver isso mais adiante, que geralmente aqui dizem os espíritos que o tempo de sofrimento após a morte, ela geralmente complementa com o tempo que nos faltou cumprir aqui. Por exemplo, nós viemos para passar 70 anos e aos 30 nós cometemos o suicídio, faltou 40. Vocês entenderam isso que o Antônio quer dizer? Faltou 40 anos, em tese, tu passaria por um período de grande sofrimento no outro lado da vida e provavelmente teria que cumprir esses 40 anos. E ainda, numa próxima encarnação, bem provável que ainda tu vai viver somente esses 40 anos. Mas isso é em tese, gente, é muito relativo, porque são vários fatores que se colocam em questão. Mas por que o sofrimento do suicídio é tão grande? Por quê? Por que ele tira essa vida antes do tempo, não é? O que acontece que ele fica com tamanha ligação com o corpo dele? Né? Não consegue se desvencilhar do plano físico, do plano material. Por que o suicida não consegue ser socorrido? Me suicidei, me desesperei, mas aí os meus mentores pegaram e me levaram para uma colônia, digamos assim, 1 semana após o suicídio. Por que isso não acontece, gente? Alguém sabe me dizer? A culpa, será? E atraído? A culpa. Acho que o cordão aquele que liga a gente na vida, ele é rompido de forma drástica. Exatamente. Um dos maiores casos, dos maiores motivos é justamente os laços que unem o corpo ao espírito, né? Que é o cordão de prata. O duplo etérico, gente, que é o nosso corpo de vitalidade, que nós já falamos várias vezes, no suicídio ele fica muito unido ainda ao corpo físico e o corpo astral, ainda fica muito vivo. Esse duplo etérico tem muito fluido, muita energia. Então isso vai prendendo muito o espírito à terra. Por isso que ele não consegue ser desgrudado, às vezes, do corpo, em casos de suicídio, tão facilmente como se fosse uma morte natural, por causa da vivacidade desse fluido. Vocês entenderam? Todos nós temos esse fluido. Nós tínhamos que viver até os 70, cometemos o suicídio aos 30, ficou 40 anos de fluido vital no nosso corpinho. Aí, o que vai acontecer com esse fluido vital? Ele não vai se dissipar assim rapidamente, ele acaba agregando as moléculas do perispírito e tu fica, digamos que, muito pesado. Por isso que se passa muito tempo o suicídio em geral, passa muito tempo em zonas de sofrimento, que nós vamos ver semana que vem sobre as zonas de sofrimento, a gente não vamos ver hoje. Passamos mais uma. Sacrifício da própria vida. Isso, gente, é o item 29, lá do capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo.
Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Um soldado, né? Tem uma guerra agora e o soldado quer, digamos que, se suicidar. Mas ele quer ir para um campo de batalha para tornar útil para o seu país aquela morte. O que vocês acham? A intenção era o suicídio. Sim, intenção é tudo. Agora ficou bem claro, né? Pensou. Ele, na verdade, a intenção dele é o suicídio, né? Vamos ver aqui, gente. Que diz aqui, ó, que o homem se mate por ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre de cortar o fio da existência. Há, conseguinte, então, um suicídio intencional. A ilusória ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato de escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. E aí os espíritos já acabaram com a tese, né? Com essa frase.